Buenas, então vamos lá, eu queria mostrar um indicador que foi pedido lá no nosso grupo do Facebook, tá? Como sempre, os links aparecendo aqui embaixo para você participar, ser membro lá do nosso grupo, que era basicamente reproduzir o indicador nativo contador de candles, né? Que faz o quê? Plota embaixo do candle a contagem dele, né, em relação a um período. Então, por exemplo, no gráfico de 60 minutos, ele conta aqui dentro do dia, né, quantas barras de 60 minutos, então eu tenho aqui uma barra, duas, três e assim por diante, né. Usar essa mesma, vamos dizer, metodologia, só que ao invés de plotar a contagem, plotar a amplitude do corpo deste candle, né. Então, seria mais ou menos isso aqui. Então, plotar, né, a amplitude do corpo deste candle, né, como foi pedido para gráficos de contratos futuros, né, então, né, seria medido em pontos, né, claro, se fosse outro ativo, como por exemplo uma ação, né, não seria medido em pontos, aí seria medido aí, né, em centavos, né. Bom, isso tinha tudo para ser um vídeo bem simples, bem rápido, tá? O código não é tão complexo assim, mas tem alguns detalhes que eu preciso falar sobre alguns pequenos problemas que estão no momento acontecendo, né? Com a plotagem de texto, né? Como a gente vai ver aqui, né? Então eu achei melhor gravar um vídeo e mostrar isso na prática, tá? Mas rapidamente para a gente entender então o que é feito, né? Basicamente a gente tem um candle, né? O que isso quer dizer na prática, né? A gente vai calcular, né? Se a gente pensar aqui, a gente tem o preço de abertura, vamos supor que o candle abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo, né? Ou o preço pode ter feito o oposto, né? Abriu aqui embaixo, fechou aqui em cima, né? De qualquer forma, o que eu estou querendo é essa distância aqui, né? Do corpo. Né? Por que eu estou falando isso? Porque mais comumente, né? Quando a gente fala de amplitude, a gente mais por natureza tende a falar da amplitude total do candle, né, que seria da máxima até a mínima, né? Tem uma função até no Profit chamada range que retorna esse valor, tá? Não foi o que foi pedido, mas eu posso até mostrar depois no final como que a gente poderia fazer para então ter a amplitude aí do candle completo, né? Bom, eu tenho uma variável chamada amp aqui de amplitude, né, do tipo real, onde eu vou armazenar, né, o fechamento menos a abertura, tá? Que é justamente o valor aqui, né, que a gente está falando, né, que vai determinar o corpo, né, deste candle. Em R, o que eu faço? Eu uso a função ABS deste valor amp. E por que eu uso a função ABS? ABS que retorna o valor absoluto, né? Por quê? Porque imagine que eu tenho fechamento menos abertura. Quando eu tenho um candle que abriu aqui embaixo e foi fechar lá em cima, né? O que isso quer dizer? Que o preço de fechamento, né, numericamente, é maior que o preço de abertura. Então, quando eu faço fechamento menos abertura, ele retorna um valor positivo. Legal. Né? O problema é que quando eu tenho a situação inversa, onde eu tenho a abertura lá em cima e o fechamento aqui embaixo, né? Ou seja, o preço abriu em cima para fechar lá embaixo, né? O valor numérico do fechamento é menor que o valor numérico da abertura. Então, quando eu faço fechamento menos abertura, o que ele retorna é um valor negativo, né? E aí não é legal, né? Quando eu quero a amplitude do corpo, eu quero o valor bruto, não me interessa se é para cima ou para baixo, né? Para ter simplesmente a amplitude desse corpo. Então, eu aplico a função ABS que, independente do valor que for, vai sempre me retornar um valor positivo. Né? Então, ele corrige isso para mim. Eu tenho aqui um teste condicional para determinar a coloração, tá, desse texto, mas eu não vou falar sobre isso agora. Vamos falar sobre a plotagem primeiro, depois a gente volta para falar sobre a coloração. Né? E aí, em seguida, eu tenho aqui a função plot text, né, que já tem justamente essa função, esse papel, né, essa tarefa de plotar texto. Então, ele adiciona um texto ao indicador, são 4 parâmetros: content, né, do tipo string, color inteiro, position inteiro e font size inteiro. Então, o que são cada um desses parâmetros? Né? Nosso primeiro parâmetro, content, né, do tipo string, né? O que é uma string? Eu falo isso com muito mais detalhe no nosso curso, tá? Mas string é um conjunto de caracteres, tá?
conjunto de caracteres, tá? Você vai ouvir também, comumente, né, o pessoal referia a string como, né, um tipo de dado de texto, né? Uma string é um tipo de dado, tá? Imagine como real, inteiro, né, booleano, é um tipo de dado que as pessoas tendem a se referir como texto e não está totalmente errado, é correto, mas por que eu estou especificando conjunto de caracteres? Porque pode tanto incluir letras, palavras, como símbolos e números também. Então, é literalmente qualquer caractere, né? Qualquer caractere que exista aqui no computador, né? Mapeado aqui para a gente poder digitar, tá? O segundo parâmetro, cor, é justamente uma variável do tipo inteiro que vai ser determinada pelo teste condicional que eu mencionei aqui em cima e a gente já fala sobre ele. Né? Terceiro parâmetro, position, que é a posição do texto em relação ao candle em que ele está sendo plotado. Então, a gente tem basicamente três opções, tá? 0, 1, 0 e menos 1, onde 0 é inferior, menos 1 é superior e 1 central. Tá? Em relação ao candle. Então, né, você nota, a gente está usando 0, ele está plotando o texto na parte inferior do candle. Se eu estivesse usando menos 1, ele plotaria aqui em cima. Se eu estiver usando 1, o que ele faz? Aí sim ele pega a amplitude do candle completo, busca onde é o meio dele e vai plotar o texto. Tá? Então você pode posicionar o seu texto dessas três formas. E por último, o tamanho da fonte. Tá? Eu estou usando 8, que você vai falar, poxa, um valor pequeno, né? Mas o problema é que se você diminui o seu gráfico, note que o texto continua do mesmo tamanho. Né? Então, imagine uma fonte ainda maior, né? Já está difícil de ler ou de ver o nosso gráfico com essa fonte, imagine aí uma fonte ainda maior. Claro, isso é questão de necessidade aí do que você está querendo fazer, né? Então, é tudo, obviamente, dependendo aí do que você está buscando. Para esse gráfico, eu usei aqui 8, né? Para não ficar tão ocupando tanto espaço, né? E o que eu tenho aqui na minha string? Né? Note que eu tenho R, que é o valor numérico que eu estou calculando, mais aspas duplas P. Tá? Então, primeira coisa, novamente, muito mais detalhado no curso, aspas duplas é o que determina, né, para o compilador, o que está dentro dessas aspas duplas é parte da minha string, né, porque senão ele não sabe, né, porque afinal todo o meu código é composto de palavras, né, sejam palavras reservadas, sejam variáveis, né, identificadores, enfim. Né? Então, para ele saber que eu estou me referindo a uma string, eu coloco esta palavra, este caractere, este texto, este conjunto de caracteres dentro de aspas duplas, tá? Mais o valor numérico. Entenda, quando a gente está falando de manipulação de strings e quando a gente usa o símbolo mais, não é soma, né? como a gente conhece. Né? Não, a gente está falando de concatenação. Tá? Que nada mais é do que agrupar, né, strings. Né? Então, obviamente, eu não consigo somar duas palavras, eu posso agrupá-las. Né? E o termo que a gente usa, né, no contexto aqui de programação é concatenar. Né? Então a gente concatena aí duas strings. Aí você fala, bom, mas isso aqui é um valor numérico. É verdade. Porém, né, a maioria dos compiladores das linguagens, né, quando você está plotando uma string ou está manipulando uma string, não são todas, tá? Mas a maioria já, ao ter uma variável, né, do tipo numérico, ela automaticamente converte este valor numérico para uma string com aquele valor numérico, tá? Então, por isso que você vê o resultado final aqui, né, é justamente o valor numérico, né, e no final dele o P, né, que é a nossa string que a gente determinou aqui para determinar a pontuação, né, a quantidade de pontos, tá? Note que, claro, porque eu estou tratando aqui de um gráfico do mini índice, né, eu estou usando pontos, né? Se eu quisesse, sei lá, gráficos de ações, né, não seria pontos, né? Então poderia trocar aqui por um C de centavos, não sei, né? Aí fica aí a seu critério, tá?
E a coloração, como você está vendo aqui, né, alterando, ó, note que ela, quando chegou em 0, ficou cinza, e foi para 5, ficou verde, foi para baixo, ficou 5, vermelho, né? Note que os valores continuam positivos, né, que foi o que a gente fez no ABS aqui, né, independente do lado do candle, mas é a coloração que determina o que está acontecendo aí com esse candle para mim, né? E como que eu fiz isso? Claro, AMP não foi aplicado o valor absoluto, então ele ainda constitui de valores positivos e negativos dependendo do lado do candle, então eu uso essa variável para me determinar, né? Quando o AMP é maior que 0, eu digo, então a cor vai ser verde. Se não, se o AMP for menor que 0, então a cor vai ser vermelha. Se não, ou seja, não é nem maior nem menor que 0, e é quando que? Quando é basicamente numa situação doji, né, que o preço de abertura e fechamento estão no mesmo nível, né, ele pinta de cinza, gray, né? E aí eu uso esta variável para determinar a cor do meu texto, tá? Então, o indicador é basicamente bem simples, né? Agora, o que eu queria falar? Qual que é o problema que eu queria falar? Lembrando, eu estou testando agora aqui na 5.5.1.207 beta. Então, espero que talvez aí no futuro, talvez se você esteja assistindo isso quando já tivermos novas versões, esse problema esteja corrigido. Qual é o problema? Qualquer alteração que eu faça no meu código, tá? Então vamos dar uma limpada nele aqui, ó. Qualquer alteração que eu faça no meu código depois que ele já está plotado, né? Quando eu salvo este arquivo, eu perco a minha plotagem, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, -1, né? Alterar a posição de plotagem e vamos colocar aqui a string como PTS de pontos, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou salvar o meu arquivo. Note o que acontece, a plotagem desaparece, mesmo o indicador ainda estando aqui na minha barra de títulos. O que eu tenho que fazer? Remover, inserir o indicador novamente, né? E aí, inserir 2 vezes, e aí ele vai aparecer, note que agora ele está corrigido, né? Com o PTS e a posição do texto agora é superior, né? Qual que é o problema disso, né? O problema é que eu não consigo usar parâmetros, então eu deixei aqui comentado um parâmetro, tá? Para a gente te mostrar como exemplo, né? Eu vou tirar essa minha teste bloco condicional que determina a coloração usando o lado do candle, né? Se é um candle positivo ou um candle negativo, e simplesmente usar o parâmetro que eu especifiquei aqui, chamei de coloração, né? Booleano, verdadeiro ou falso, para determinar qual a cor. Se for verdadeiro, né, coloração ele pinta de amarelo, se for falso, se não, ele pinta de azul. Então note o que vai acontecer quando eu salvar, vai desaparecer, eu vou ter que tirar, inserir o indicador novamente, aqui, inserir. Então note que ele está pintando o texto de azul. Por quê? Porque eu inicializei meu parâmetro como falso e como a gente conversou, se a coloração for falso, ele pinta de azul, né? Agora, o que a gente normalmente faria em outros indicadores? A gente poderia vir aqui nas propriedades, alterar o parâmetro para verdadeiro, né, para sim, e a gente esperaria que ele atualizaria para, né, no caso aqui, amarelo. Você nota que ele não fez, né? Então, como que eu precisaria fazer? Eu teria que vir aqui no parâmetro, perdão, vamos pôr em português aqui, alterar para verdadeiro, salvar, ele vai sumir. Aí eu tenho que ir lá, inserir o indicador, contador, e aí agora ele imprime ou plota, né, em amarelo. Então você nota que isso obviamente não é prático, né, é realmente um problema, um bug, né. Então a gente tem que esperar a Nelogical corrigir. Se, você pode até argumentar assim, bom, beleza, depois que eu terminei o meu código, eu não vou ficar alterando, né, parâmetros, então tudo bem, depois que eu adicionei ele fica lá, ele não me incomoda, né? Legal, não tem problema nenhum, né? Só lembrando que você não vai poder customizar usando parâmetros. Agora, para facilitar a vida em questão de testes, né? Porque imagine, toda vez que você fizer uma alteração para fazer um teste, você tiver que ficar excluindo e incluindo de novo, atrapalha, né? Você pode usar o editor, o gráfico do editor, tá? Que no momento está funcionando. Então, aqui eu poderia fazer então as alterações que eu tenho que fazer no meu código. Vamos voltar, por exemplo, aqui a nossa coloração. Vou tirar o parâmetro, não vou mais usar.
vou voltar para a posição 0 inferior, né? E vou voltar aqui para P. Note que se eu parar e rodar de novo, ele, né, automaticamente corrige para mim, né, já no código mais recente, e aí eu posso ir fazendo meus testes, né, fazendo até chegar no meu resultado final, e aí quando eu terminar eu posso salvar, e aí sim, aqui eu vou ter que excluir, inserir o indicador novamente, né, para ter a versão mais atualizada, tá? Então era isso que eu queria mostrar, esse era o indicador, né? Você nota que o código em si é bem simples, mas temos aí esse pequeno problema que esperamos aí que em breve a Nelogica corrija, né? Então é isso aí, espero que tenha ajudado, a gente se vê aí nos próximos vídeos.